Esqueça. Não existe como você fazer campanha sem falar em Deus, em Jesus, essas coisas. Entendeu? Eu concorri em cargo majoritário, nunca falei sobre Jesus, sobre nada, porque eu não acredito e não falo. Entendeu? E também não me dobrava para falar. Mas eu sei que para se eleger em cargo majoritário, entendeu? Como presidente, governador, senador, você, sem falar de Deus, sem falar de Jesus. Agora tu vê uma coisa, né, interessante a gente bater esse papo pelo seguinte: nós temos um fator novo nessa questão, que é o fato de que o Malafaia não aceitou a candidatura do Flávio, e quando o Malafaia não aceitou a candidatura do Flávio, quem correu para abraçar o Flávio imediatamente no dia seguinte foi o Pablo Marçal. Sim. E o Pablo Marçal é inimigo público do Malafaia. Então, o Pablo Marçal correu para o Flávio para também aumentar um pouco a rusga dele com o Malafaia. Né? Agora, para vocês verem uma coisa, como a direita tem força, como tem tudo isso, mesmo com o desgaste de Bolsonaro, com o desgaste de tudo e tal, eu tive ontem acesso a uma pesquisa, que pode ser que seja publicada amanhã, que aparece aí no segundo turno, Lula e Flávio quase empatados. Só para você ter uma ideia. 44-40. Entendeu? E o partido Missão do MBL? Como é que tu vê essa gente nessa história toda aí? Eu acho que eles estão mais perdidos que cego em tiroteio, entendeu? Eles voltam, brigam entre si. Exatamente. Entendeu? Já teve tanta gente desmoralizada. Talvez a pior coisa que eles tenham conseguido foi criar esse partido, né, Tony? Vai acabar com eles. Eu acho que é para acabar de vez com eles. Aquele Mamãe Falei, aquele não sei o que lá, só tem gente que mostrou que não serve para política, não serve para um partido de lacração. Não tem uma história, não tem nada senão lacração, e vive de internet, de todas essas coisas aí. Não tem um propósito para isso aí. Agora, é mais um que se lança aí e não vai a lugar nenhum também. É partido de fazer 1%, alguma coisa, só marcar posição de novo. Não é partido que vai concorrer. Partido que vai concorrer são esses que estão aí do centrão, de tudo, que vai formar essa aliança. O resto, entendeu? Não tem problema nenhum, não vai mudar a conjuntura atual. Mas agora, a gente tem que botar isso na cabeça. Seja quem for o candidato, da direita, da esquerda, de centro, do ultradireito, seja quem for, entendeu? Se fosse o Lula candidato, entendeu? Vai ser uma eleição tão difícil quanto foi a de 2022. Não vai ser eleição. É aquilo lá. É no máximo, entendeu? 48 para um, 52 para outro, 51 para outro, 49 para outro. Vai ser nessa casa aí. O país está dividido desse jeito, não interessa os desmandos desses, daquele, tudo bem. Né? Mas para o Lula seria ótimo que fosse um Bolsonaro. Todos têm 2 pontos a mais, 3 pontos a mais de rejeição, a mais que ele. Isso daí viabiliza a eleição dele. Viabiliza. Agora, tem que se preparar, né? Porque se for qualquer outro candidato desse daí que não seja o Tarcísio, porque se for o Tarcísio, o Lula vai levar a rasteira de todo lado, entendeu? Sim. Mas se for o outro que não seja o Tarcísio, que seja o Flávio, que eu acho que não vai vingar, não vai nada, entendeu? Que se for o outro, o Lula tem que se preparar para como que o sistema e essa gente vai atuar, né, com os Estados Unidos para desestabilizar aqui a eleição, como eles fizeram em todo aqui na nossa região. Tem que se preocupar muito. Não vai ser uma eleição, pode ter certeza absoluta. O Trump não vai deixar uma eleição aqui no Brasil tão importante como já tem no Milei na Argentina, tem do outro lado agora que assumiu no Chile, isso, aquilo. Não vai querer deixar o Brasil continuar com o Lula. Ele tem um projeto que é diferente e eles vão atuar, e nesse bastidor está Moro, Deltan, está o lavajatismo pesado que vai atuar, e a gente vai ter que ficar muito preocupado com isso e não baixar a guarda, porque se baixar a guarda, doutor, eles vão passar por cima de todo mundo como trator. Pedro Zambarda, 22 horas e 44 minutos, meu caro.
Faltando 99, chegaram alguns chats aqui do pessoal. Rodrigo Spiegel, Fernando Henrique Cardoso deveria ser lembrado pela covarde frase esqueçam tudo que escrevi. Aí o Achalote mandou 2 contribuições, obrigado a Ida pelas 50 pilas generosos, Marta Silva mandou mais um pouquinho, Adriana Paula Chaves também mandou mais uma ajuda. São esses superchats por enquanto, Viaro. Obrigado, meu caro. Eu quero fazer a última pergunta para o Tony, e já agradecendo a presença do Tony aqui até essa hora com a gente. Tony, tu te surpreendeu com o fato de que a prisão do Bolsonaro não movimentou multidões na frente da PF, ou tu já esperava isso? Eu já esperava, porque ficou uma coisa, sabe quanto que é aquela coisa que não foi de surpresa? Todo mundo falava, amanhã ele vai ser preso, amanhã vai ser preso, amanhã vai ser preso. Tira um pouquinho daquela coisa. E também é o seguinte, se mobilizar na frente de alguma coisa, de alguém foi preso e tal. Eu me lembro quando o Lula foi preso, né? Quando ele veio aqui para Curitiba e ficou aqui, a Gleice montou aqui o esquema ali, né, na frente da Polícia Federal. Eram poucas pessoas que ficavam aí também, mas todo dia cumprimentavam ele, faziam isso daqui, ali, bom dia, presidente Lula, tal. Eu tive lá, várias vezes, eu passei por lá, vi como funcionava. Quando o fato concreto se dá, entendeu? As pessoas não reagem. A gente tem que ficar preocupado. Eu estudo sociologia e ciências políticas, né? Então, a gente tem que ficar preocupado como essas coisas se dão no inconsciente coletivo. Né? Às vezes eu vejo coisas assim, o que a gente estuda, às vezes você tem que ver na sociedade como que permeia isso na sociedade. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, né? Tipo, coitado, né? Prenderam o Bolsonaro, para quê? Né? Ele não roubou, não fez isso daqui, nada, né? O coitado está doente e tal. Então, esse tipo de vitimização tem que tomar um cuidado enorme. O Trump se aproveitou disso, dos 4 anos que ele ficou fora da presidência, ele se aproveitou se vitimizando, e como todo mundo botava que ele estava fora, que os outros iam ganhar, que ele estava perdendo para todo mundo, ele ganhou a eleição de volta. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque o inconsciente coletivo não é o que a nossa torcida vê e enxerga na nossa roda de convivência. O inconsciente coletivo é aquela coisa silenciosa, entendeu? As pessoas, às vezes, por receio, né, o que o Alexandre de Moraes fez, a ação dele deixou todos com medo, os que organizavam os atos, organizavam isso, né? Ele pegou o Malafaia também, tirou o passaporte dele quando voltou, tudo isso, não fizeram mais atos para fazer aquilo de indignação armada. Então, as pessoas se amedrontam um pouco. Mas o que me preocupa, né, é aquela palavra presa na garganta, que ninguém fala. E essa coisa silenciosa, às vezes ela faz o quê? Se reflete nas urnas. E a gente não sabe como que ela avança, essas ondas aí, como que elas avançam. Eu sei que muita coisa, e uma coisa que a gente tem que não pode nunca tirar do pensamento reto da gente, e não pode ter torcida para um lado nem para o outro, tem que ser com isenção. Todas as pesquisas, todas, dizem que nem o Lula, 66% fala que o Lula não devia concorrer, e 68% que o Bolsonaro não devia, nenhum Bolsonaro devia concorrer. Então, para você ter uma ideia, para se vem um cara de fora e corre por fora aí, né, que não tenha, seja Bolsonaro, não seja ninguém, um outsider qualquer, né, tipo um Pablo Marçal, alguma coisa que vem aí, essa pessoa pode ter um respaldo dessa gente aí que não quer nenhum nem outro, está cansado da polarização, está cansado dessa briga o tempo inteiro, que viveu um inferno entre família, né, brigando com família, isso, qualquer. Então pode ser que essa gente aí se movimente por uma coisa diferente. Por isso que eles veem o Tarcísio assim. O Tarcísio é esse cara que está tentando se livrar do esquema do Bolsonaro, sem perder os votos que é do Bolsonaro, que tem aí uns 25%, 30% fixo de voto dele também, né? E para não perder isso daí, mas porém não está ligado a nenhuma nem a outro. Então, a gente tem que tomar cuidado que essa eleição do ano que vem é uma eleição atípica. Eu vendo o quadro geral, eu acho que é uma eleição
dificílima para qualquer pessoa, vai ser uma eleição muito dividida.